A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo, traduzido por Camilo Castelo Branco. Lido por Cristina Luís. Capítulo 16. A expiação do Padre Zósimo. 15 dias antes do acontecimento que encaminhou a justiça em busca de Bárbara e fez levantar de seu sepulcro aquele esqueleto vivo, uma cena de tragédia íntima, tanto mais pavorosa, passava em uma casa insulada em Czezí. Um padre, prostrado em uma otomana, arcava freneticamente desesperado contra sofrimentos incomportáveis. A espaços, os músculos do rosto convulsionavam-se-lhe, a voz rugia-lhe nos gorgomilos estrangulados, o peito arfava-lhe a transes de opressiva asfixia. Quando as crises redobravam violentas, vibrava-lhe na cara patibular uma visagem diabólica. Perto dele, no vão de uma janela, estava outro homem, que de vez em quando olhava para o padre, interrogando-lhe as posturas, o olhar, as alterações do rosto, mas não lhe dizia palavra. Reinava silêncio havia mais de hora, quando a porta se abriu e o médico entrou. O doente cravava a flecha da vista nos olhos do doutor, e por certo leu-lhe a sentença, porque, recurvando os dedos, raspou com as unhas no respaldo da otomana. O médico abeirou-se da testemunha muda da agonia do padre. — Sr. Giorovski, disse ele, seu primo pode pôr em ordem as suas coisas neste e no outro mundo. Bem o receava eu, doutor. Bem vê com que paciência ele sofre as agudíssimas dores. Facilmente se resignará. É um varão de Deus em toda a extensão da palavra. Oh, sim, respondeu o médico. A reputação do padre Zósimo está feita. Já era conhecido entre nós quando deixou o mosteiro das Carmelitas e se retirou para aqui. O primo do enfermo apertou a mão do doutor, acompanhou-o à escada e voltou para junto do recosto do padre. O moribundo fez sinal ao primo que puxasse cadeira e se sentasse ao pé dele. Quando se defrontaram, face a face, Zósimo, fremente de terror, perguntou: — Vou morrer? É isso? O médico disse-te que eu morria? Meu primo, não mintas, não me enganes. Estou condenado, perdido. Morrer. Tu não sabes que horror e angústia há nesta palavra. Morrer. Não quero, tenho medo. Se o primo teme tanto o minuto que nos separa da eternidade, tendo sido toda a sua vida consagrada à virtude e prática do bem, que farão aqueles que viveram indiferentes em religião e não rezaram, nem enfrearam suas paixões? Não o tenho eu tantas vezes ouvido falar aos agonizantes no anjo da morte que os acolhe nos braços e leva ao seio de Deus? Cala-te, cala-te! É certo, primo, que eu não sei exortar nem consolar, ignoro a linguagem mística. Haverá um mês que o primo me arguía por eu me não sujeitar às práticas da religião que me pareceriam pieguices. Já se vê que nada lhe saberei dizer acerca da sua inquietação e de seu medo de acabar. Compete aos sacerdotes essa missão. Só eles têm força e unção necessárias para o sossegarem, convencerem e insinuarem-lhe as esperanças celestiais que meu primo prodigalizava aos moribundos. Quer que eu chame o padre Ludwig? Esse! Bradou o agonizante. Nunca, nunca! Eu supunha-os amigos. Esvoaçou nos beiços do padre um sorriso truculento. Veja se quer outro. Nenhum. Tenho medo de morrer, confesso, mas antes quero morrer só, desesperado, e não ver ao pé de mim um homem assoldadado para me dizer palavras hipócritas. Cuidas que estou delirando? Pensas que estou doido? Não,
O terror subjuga-me sem me turvar o juízo. Tenho uma necessidade grande. Qual? Queria confessar-me. Eu vou confessar-me a um homem honrado. Escolha quem quiser, primo. A confissão, no seu princípio, era um ato grandioso e santíssimo. Enquanto foi pública, foi excelente. A voluntária humildade a que o penitente se condenava restaurava-o e influía-lhe paz na alma. São dois os elementos da confissão: humildade e contrição. O sacrifício do orgulho enobrece. A confissão foi proveitosa, austera, indispensável. Era, para assim dizer, o eterno batismo do espírito. Aí se lavavam nódoas. Logo que a fizeram secreta, perdeu a índole boa, abastardou-se lentamente. Mas agora, agora quero confessar-me porque vou morrer e levo comigo um segredo que me despedaça. Porém, que importa dizê-lo a um padre ou a um leigo? Deus me descontará o confessá-lo. Se eu disser a um padre o segredo que me tortura, ele recuará de certo diante da reparação e temerá desacreditar a cleresia. E eu preciso, percebes? Preciso que a reparação se faça. Jodorowsky escutava Zósimo com doloroso assombro, pois aquele homem venerando, aquele sacerdote, exemplo de ministros de Jesus, albergava no seio um segredo criminoso. Já não há em quem se fiar a gente. O primo, no entanto, entendendo que era preciso usar caridade com aquele homem acabrunhado por dores físicas e morais, apertou-lhe a mão para lhe incutir coragem. O padre bebeu uma poção, reanimou-se e disse: Só a ti direi tudo. A mim? Fio-me na tua palavra. Jura-me que me ajudarás a reparar uma iniquidade, a castigar um crime cuja responsabilidade é minha em parte? Juro. Escuta-me com a placidez de juiz. És mais novo que eu e, contudo, tens mais senso. Eu, apesar do meu caráter sagrado, humilho-me diante de ti, porque tu és quem és e nunca te mascaraste com a hipocrisia. Diante de ti arranco a máscara. Antes de morrer, quero que me vejas qual sou. Tenho sede de desprezo e ódio, como se estes ultrajes, flagelando-me a hora final, pudessem ganhar alguma piedade naquele que me vai julgar e confundir. Meu primo, eu tinha nas veias o sangue ardente e no coração as paixões da nossa raça. Fiz-me padre sem atender às provações que me esperavam, sem atentar no que ao diante seria o voto de castidade que me forçaram a fazer. Quando soube o que fiz, quando a minha carne e a minha alma se revoltaram, maldição, era tarde. A túnica de Nessos aderia-me aos membros, queimava-me o estigma do celibato. Desde a cabeça até aos pés, todo eu era da igreja. A minha cabeça foi assinalada pelo ferro e o meu corpo foi envolvido numa túnica negra. Julguei-me apartado do género humano, moralmente amputado, guarda de um harém, em rebeldia perpétua, porque era perpétuo o martírio. O meu temperamento, degenerado, amolecido no seminário, perturbou-se bestialmente. Inundou-me a onda dos desejos que rompera os diques. Repuxaram-me ao cérebro jatos de sangue. Estourei-me entre as roscas da serpente lasciva. Escabujei aguilhoado pelos farpões da carne que faziam gemer São Paulo. Tentei sopesar orgulhosamente as remetidas da natureza de homem. Vãos esforços, luta sem tréguas nem esperança. Caí. Que raiva,
Que embriaguez diabólica! Que revelação e terror neste cair! Trovejou-me na alma uma frase de São Jerônimo: se um monge cai, um padre pedirá por ele. Se um padre cair, quem pedirá pelo padre? Escruciaram-me remorsos, mas duraram pouco. Praticada a primeira culpa, estava para sempre perdido. Restava-me sustentar a minha reputação. Era preciso conciliar a regularidade aparente da vida com os prazeres de que eu já não podia abster-me. Eu queria à volta de mim mulheres, muitas mulheres. Soube então que as carmelitas de Cracóvia precisavam de capelão. Meu Deus, disse entre si o interlocutor, nada direi dos mistérios desta casa, onde as doutrinas de Molina têm uma grande influência. As fragilidades do corpo são menos punidas do que se cuida, mas a mim não me contentavam as pombas gemebundas. Deixei-me vencer de uma louca paixão por uma bela mulher, paixão que me excitou até à ferocidade do crime. Ela era casta e sem mancha, um amor contrariado a levar ao Carmelo. 8 anos ali viveu chorando. Ao cabo deste tempo quis fugir. Condenada pelas freiras à prisão perpétua, lá fui arrancar uma noite ao seu covil e, como era impossível vencer-lhe a resistência, narcotizei-a. Horror! Exclamou o primo, recuando. Oh, sim, foi horrível. Essa desgraçada só tinha de seu a castidade do seu corpo. E essa mesma lhe roubei, como um ladrão e algoz. Ainda mais, a perlada soube tudo. Esta mulher amava-me como eu amava a outra. A vingança que ela exercitou sobre a desgraçada foi infamíssima. Soterraram-na em uma cova tão baixa que ela não podia erguer-se e tão estreita que não tinha espaço onde deitar-se. Aí esteve emparedada sem ar, sem luz. E o primo deixou consumar tamanha atrocidade. A perlada aterrou-me, e depois o meu único recurso era esquecer. E esteve muito tempo nessa cova a infeliz. E lá está ainda, disse o padre erguendo-se. Estava lá quando saí de Cracóvia. Eu quero, sim, quero antes de morrer que a luz e a liberdade sejam restituídas a esta mulher. Que devo fazer? Avisar a justiça. E se o primo é cúmplice? Que importa? Vou morrer. Escreve, escreve, não te demores um instante e manda a carta ao juiz do crime. Zóbki tem fama de ser o melhor. Zósimo passou a mão pela testa e disse: parece-me que ouvi pronunciar esse nome à desgraçada mulher. Escreve, escreve. Para o não expor, irá anónima a carta. Pois sim. E o nome da freira? Bárbara Ubrick. É aquela célebre formosa que há 20 anos vestiu o hábito com grande admiração de Cracóvia? É. Ziorovsky escreveu a carta que os leitores viram no princípio deste livro. Adereçou-a a Zóbki e levou-a à caixa postal. A noite do enfermo passou serena. Assim que foi dia, esperou os periódicos impacientemente. Parecia-lhe que o facto da sequestração de Bárbara havia de irritar a geral indignação e forçar a justiça a exercer violentas repressões contra os mosteiros, e em particular contra os do Carmelo. Ziorovsky não se apartava do criminoso, posto que o afeto que lhe tivera estivesse extinto. Assim mesmo a confissão do padre comoveu-o. Era-lhe, todavia, custoso ocultar o involuntário desprezo que sentia ao passo que lhe suavizava os paroxismos. Ao 4º dia, o jornal Lecrage de Cracóvia referiu que, por ordem de um magistrado, o Sr. Panza, chefe da polícia,
com autorização do bispo, as portas do convento de Véssula haviam sido arrombadas e aí encontrada em um fosso subterrâneo uma freira chamada Bárbara Ubrick, encarcerada desde 1848, e acrescentava que o capelão fora preso juntamente com a prelada e com a subprioresa. O artigo do CRAJ relatava miudamente a exasperação dos habitantes de Cracóvia, as desordens que tumultuavam na casa dos jesuítas, o sentimento de ira geral contra os conventos e o propósito de os suprimir que preocupava o governo. Zósimo ouviu serenamente a leitura do CRAJ. «Bárbara está livre», disse ele. «Metade do meu dever está cumprido. A outra é o meu próprio castigo». «Que intenta fazer?» perguntou o primo. «Deixa-me ficar. Tenho necessidade de me recolher e pensar. Sofro horríveis dores. Tem-me sido preciso muita energia para domar o sofrimento, a fim de ter este intervalo. Está feito o que me cumpria fazer. A dor não tarda aí, a morte não tardará também. Eu estarei perto. Se precisar, chama-me. Aperte-me esta mão e perdoa-me. Quem se sentir inocente, que te arremesse a primeira pedra, disse Jesus. O padre ficou só. Prostrado na otomana, com os olhos cerrados e os lábios trementes, assim se quedou imóvel por espaço de 2 horas. O que iria naquela alma atormentada por tantas paixões perversas? Que perdão pediria ele à justiça divina? Que exame faria em sua vida antes de ir dar contas dela? Segredos do céu. Mas 2 lágrimas lhe rolaram nas faces. Depois levou aos beiços um frasco de ópio. Passaram mais 2 horas. O primo, não querendo contrariar a vontade do agonizante, esperava na saleta vizinha. A criada entrou aí então, dizendo que a justiça estava na sala. Um dos magistrados disse que vinha ali depois da inquisição feita no convento das Carmelitas de Cracóvia, porquanto uma freira interrogada no hospital de São Lázaro acusava o diretor daquele convento, justamente o padre Zósimo, que eles procuravam. «Queiram seguir-me», disse o dono da casa, «mas previno-os de que ao desgraçado que vão interrogar se deve a notícia do encarceramento de Bárbara Ubrick». E abriu a porta. Os magistrados foram direitos à otomana do doente. «Queira acordá-lo», disse um dos juízes ao primo. Este pegou na mão de Zósimo e logo a deixou cair porque estava fria, e murmurou: «Já está julgado por Deus, senhores». Os magistrados saíram sem proferir palavra. E depois que eles saíram, Dziorovski voltou ao quarto para cerrar os olhos daquele criminoso cuja agonia fora alumiada pelos terríveis clarões do remorso. Ao abaixar-lhe as pálpebras sobre as pupilas imóveis, quis estender-lhe os braços ao longo do tronco, e então viu na mão do cadáver o frasco do ópio, que estava vazio.